Vamos embora, vamos à palavra de Deus. 11 minutos. 11 minutos. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Sábado agora, viu? O mutirão. Esse sábado agora, dia 19. Você que é líder de departamento, convoque seu ministério. Convoque seu ministério. O departamento, convoque seu ministério. Lucas, capítulo de número 5. É terça, né, Andréia? Terça. 300 e quase 350 pessoas. Estaremos indo assistir o filme, a saga, com todos os G6. Você que não faz parte de um pequeno grupo, de um GC, a saga, como é? A Forja. Mas é parecido. Parecido. Estaremos indo com a igreja, isso vai ser muito legal, vai ser muito legal. Lucas capítulo 5, versículo de número 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas, vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Só até o 14. Amados, a Bíblia é um livro que não tenta explicar Deus. Não tenta. A Bíblia não tenta trazer provas matemáticas de que Deus existe. Não existe um conceito racional da própria existência de Deus. Por que a Bíblia não procura provar que Deus existe? Porque ela já começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus não precisa ser provado. Ele não está preocupado de provar que Ele existe. Porque Ele existe. Por isso que a Bíblia, como ela não se preocupa de provar que Deus existe, ela simplesmente desenvolve ou discorre os atributos de Deus. O que quer dizer atributos? As qualidades únicas atribuídas a Ele, que só Ele tem. Então a Bíblia vai mostrar quem Deus é: eterno, bondoso, onipotente, onisciente, onipresente. E o oni quer dizer único. O único que pode, o único que está, o único que faz. Ele é imenso. Já dizia um professor meu, há muitos anos atrás, eu nunca me esqueci disso. Ele o chamava do aquele que é o antes do antes. Não tem o antes? As coisas acontecem aqui, aí tem o antes. Deus é o antes do antes. Criou todas as coisas. E não pode ser definido, descrito, limitado, estudado, igualado, comparado, não tem como. Então, como nós não conseguimos descrevê-lo, Deus se revela.
e se mostra. Deus se apresenta de alguma forma. Outro dia desse, ouvi isso hoje de manhã novamente. Alguém disse assim: eu ia fazer uma besteira, e eu ouvi aquela coisa dentro de mim dizendo: não faça, não faça. E eu falava com aquela coisa: mas eu preciso. E ela dizia: não. E aquela coisa dizia: vá em frente, vira à direita, você vai achar uma igreja, entre numa igreja. E aquela coisa, e ele falando aquela coisa, eu dizia: irmão, deixa eu falar uma coisa. Esta coisa é a voz do Espírito. Essa coisa tem nome. É Deus falando. Ou seja, ele se revela, ele se mostra a conhecer. E ele se mostra para quê? Para que aconteça o que ele planejou no começo. Para que ele seja adorado. Adoração. Para que reconheçam que ele é Deus. Porque é mais ou menos assim, é como você faz. Quando você faz, e ninguém não dá nenhum obrigado, e nem reconhece, você não fica chateado, sim ou não? Hã? O camarada faz, vai dar o seu melhor, e o outro acha que é obrigação, não quer nem ter obrigado, nem ser reconhecido, nem dizer valeu. A gente fica chateado, sim ou não? Fica. Agora imagine Deus, criou todas as coisas, o universo, as galáxias, as estrelas, a Bíblia vai dizer: chama-as pelos nomes, a terra ao banquinho dos seus pés. Ele fala e tudo se cria, sopra e nós existimos, nos dá ar para respirar, vida para viver. O que ele espera de nós? E muita gente nem. Então o que é que Deus gostaria que nós fizéssemos? O adorássemos, reconhecesse, o servisse, o amasse, o reverenciasse, se prostrasse. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé, não apenas pelo fato de ter saído da terra, não apenas pelo fato de ter dado tudo a Deus, de ter crido, de ter entregue, de ser o primeiro a ser monoteísta, o único Deus. Mas quando Deus pede Isaac a Abraão, assim: olha, eu quero que você dê o seu único filho como sacrifício a mim. A Bíblia diz que Abraão vai com 2 servos sacrificar Isaac no monte Moriá. Leva lenha, cutelo, está andando, para no pé do monte e diz para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos subir, e depois de termos adorado, voltaremos. Abraão era um adorador. Ele sabia quem Deus era. Por isso que no Novo Testamento vai estar escrito acerca dele. Ele sabia que Deus era tão poderoso, que mesmo depois dele ter matado Isaac, o queimado, Deus poderia ter trazido ele das cinzas. Mas o Deus que promete não falha, o Deus que dá não tira. E o que foi que Abraão fez? Adorou. Davi é conhecido por ser um adorador. A Bíblia toda do Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, você vai ver milagres extraordinários, mas você vai ver a adoração. E quando eu falo de adoração, eu não falo apenas dos salmos que Davi compôs, mas dos momentos difíceis, dos momentos de glória, dos momentos de luta e dos momentos de vitória. Em todos eles, Deus era exaltado e era glorificado. E foi assim com Moisés, foi assim com Daniel, foi assim com Neemias, foi assim com Isaías, foi assim com Salomão no templo. Todos eles adoravam o Deus eterno. E Deus se revelava e se mostrava, e era reconhecido como Senhor, como Altíssimo, como Soberano, como único, o Deus adorado.
Chegamos ao Novo Testamento. Jesus vem a esta terra, Deus encarna-se, o Verbo se faz carne, e Jesus começa o seu ministério. E ele está andando. Na Bíblia, nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma exclamação, nenhum fim de frase, início de outra, está ali sem sentido. A palavra de Deus, ela é totalmente inspirada. Toda inspirada. Toda ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que está ali, sempre nos ensina alguma coisa. E o texto que nós lemos, no livro de Mateus, ele é o primeiro milagre público de Jesus. Assim como Marcos 1,40, Lucas 5,12 e Mateus 8,1. Este milagre nos traz uma revelação acerca de Jesus. Os três evangelhos são quase idênticos na construção do mesmo texto. Coisa que acontece diferente de quando eles discorrem outras passagens, curas ou outros momentos. Mas a cura do leproso é praticamente idêntica nos três evangelhos. Quando Jesus começa o seu ministério de forma discreta, sem fazer milagres ainda, buscando discípulos, pregou o sermão do monte. E a Bíblia diz, no caso de Mateus, quando ele está descendo, e no caso de Lucas, que ele está entrando em uma cidade. No caso de Lucas, ele já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha feito algumas outras curas, já tinha realizado a pesca maravilhosa quando chamou os discípulos e eles então colocaram. Já havia em Lucas, já havia acontecido a cura do endemoniado de Cafarnaum, a expulsão de um demônio. Mas para Mateus não, para Mateus aquela foi a primeira. E o que me chama a atenção é como que os três autores, porque Lucas usou Marcos como sua base e a sua fonte, com certeza não foi apenas os outros apóstolos e Maria e outros autores oculares, mas Mateus praticamente também utilizou Marcos como fonte. Mas é incrível como os três conseguem igualar o texto da cura do leproso. E Lucas começa assim: Jesus entra numa cidade, versículo de número 12, e veio à sua presença um homem coberto de lepra. Veio à sua presença. E o texto começa dizendo que alguém que precisava foi à sua presença. Ir à presença de Jesus, irmãos, não é para qualquer um, ou qualquer um. Jesus não era qualquer um também. Jesus se distinguia na multidão. Ir à presença de Jesus merece tanto destaque que os três repetem a mesma coisa. Eles foram à sua presença. Apareceu, foi até Jesus, foi à sua presença. Ontem à noite, falei para vocês que de madrugada eu me acordei. Eu fui orar, mas na verdade eu me acordei não porque eu fui orar, eu me acordei porque eu tive uma dor muito forte. E aquela dor me acordou. E aí eu estava acordado, eu mesmo fui orar. E eu percebi que eu não... Sabe o que eu percebi? Que a minha oração era por todo mundo, pelas pessoas, pela igreja. Eu falei, cara, eu não estou orando por mim, mas eu estou cheio de dor. Então eu coloquei a mão, uma das coisas... Eu estou contando esse milagre porque uma das coisas mais difíceis que tem é quando você está doente, você nunca consegue orar por você mesmo. Mas eu coloquei a mão sobre a dor. E eu disse, Senhor, eu estou na tua presença. Eu estou falando contigo. E eu nunca vi, em toda a história bíblica, alguém que precisando vai à tua presença e sai sem um milagre. Eu estou na tua presença, eu não estou na presença de qualquer um.
eu estou diante da tua presença. Eu falei, em nome de Jesus, eu fico bom agora. Irmãos, a dor sumiu. Ao ponto que eu fui incrédulo. 2 minutos depois, eu falei, será que eu estava com dor mesmo? A dor sumiu. Daqui a pouco, à noite, naquela oração, eu comecei a perceber. Ninguém que vai à presença de Jesus, que procura Jesus, e Ele convida você para estar com Ele, sai sem algo extraordinário. Por que as pessoas não recebem algo extraordinário? Porque talvez elas venham ao culto e não à presença. Porque talvez elas elas frequentam uma religião e não a presença. Porque elas servem a um conceito que lhe faz bem, mas não que lhe confronta. Porque quando Jesus diz para aquele jovem que foi à presença dele, vende tudo e segue-me, e ele foi embora, é porque tem muita gente que vai embora porque na presença não aceita ser confrontado. De dizer, você não está fazendo certo isso você tem que mudar, isso tem que ser diferente. Mas quando você permite-se ser confrontado, e você permite-se estar na presença dele, você sai da presença dele com algo extraordinário. Quem está entendendo, diga amém. E aquele homem foi à presença de Jesus. Mas aquele homem foi à presença de Jesus, irmãos. Não era qualquer homem e não foi de qualquer forma. Olha o que aqui diz o texto. Aquele homem que foi à presença de Jesus estava coberto de lepra, cheio de lepra. Há uma versão mais antiga, 1800 e alguma coisa, que diz leproso dos pés à cabeça. Ou, na verdade, da cabeça aos pés. Leproso da cabeça aos pés. Então, aquele homem, coberto de lepra, cheio de lepra, caso raro de lepra, porque ela não atingiu um local, ela tomou o homem todinho, coberto. A lepra naquela época simbolizava pecado. Os judeus sempre interpretaram a lepra como pecado. Lembra de Miriam? Desobedeceu a Deus, enfrentou o líder, afrontou o seu líder, certo ou errado não me interessa, mas afrontou o seu líder. Deus toma partido por Moisés, porque foi Deus que colocou ele lá. Quem tinha que corrigir era Deus, ele, não Miriam. E quando Deus aparece na história, Miriam sai de lá leprosa. Por isso que, quando ele tinha que passar de um canto para outro, que haviam pessoas que não eram leprosas, ele tinha que sair gritando, leproso, leproso, que é para as pessoas poderem se afastar, porque a lepra era contagiante. E se uma pessoa leprosa, afastada, antes do final da designação, ou da cura, ou do banimento, entrasse no arraial fora do tempo, poderia ser apedrejado. Porque poderia colocar em risco todo o arraial, toda a comunidade. Então imagine esse homem agora leproso dos pés à cabeça, já não tinha mais a sua família, já não tinha mais esperança. E como é que é os olhos dessas pessoas para alguém assim? Alguém cujo comportamento e atitude parece que está leproso. Como que é os comentários dessa pessoa? O que as pessoas falam de alguém que não está dando certo? Alguém condenado a estar pagando os seus pecados, que era assim como eles entendiam. Por isso que essa distância de Deus, essa quebra de vínculos desse homem, fazia ele
alguém que não tinha mais nem sonhos e nem esperança. Então ele ouve, alguém comenta, a notícia chega de um homem chamado Jesus, e o seu coração começa a bater, a esperança começa a nascer, e ele se enche de vontade, e ele vai à presença de Jesus. E o texto diz que ao ver, olha o que aqui diz o texto, ele vai, mas quando ele vai, ele vê, e quando ele vê, ele se prostra. Ao ver Jesus, ele consegue enxergar Jesus. Será que talvez a esperança morreu porque você não consegue ver Jesus? Mas aquele homem foi, talvez enfaixado, porque havia talvez buracos na sua face, talvez enfaixado, ele foi à presença de Jesus. E ele viu que havia uma saída para ele. Ele viu que havia uma esperança. Não era só uma história, Jesus estava ali. Havia uma resposta. Jesus estava ali. E a Bíblia diz que ele vai, e olha o que aqui diz o versículo, se prostra. Veio e prostrando-se com o rosto em terra. Prostrando-se. Mateus 8:2 usa o prostrando-se com o rosto em terra com duas palavras. Aproximou-se e adorou. Mateus 8:2. Aproximou-se e adorou. Por que Mateus usou a palavra adorou? Porque a palavra adorou é uma palavra do grego chamado proskuneo, que quer dizer beijou-lhe os pés, reverenciou. Imagine alguém vindo, alguém está caminhando e ele se joga aos pés, literalmente deitado na terra. Mas não era só deitado na terra, era de mãos abertas. Era uma posição que era feita diante dos reis, dos soberanos. Ele se deitava por inteiro e abria as mãos, que era para ver que não havia nada nas mãos dele, porque para não ser ameaça ao soberano. Proskuneo, deitado aos pés, beijando-lhe os pés, reconhecendo a autoridade, submetendo-se à autoridade. Ele se lança aos pés, coloca a testa no chão e beija-lhe os pés. Isso é proskuneo. E quando o autor escreveu que aquele homem, correndo, aproximou-se, porque a própria palavra aproximou-se também é uma outra expressão, que quer dizer publicamente gritou, lançando-se aos pés. Seria a forma mais literal da tradução. Seria a forma mais literal das duas palavras, erkomai e proskuneo. Ele saiu diante da multidão, ele precisava gritar para que a multidão se afastasse, porque ele era leproso. Então aproximou-se, erkomai e proskuneo, aproximou-se, ele veio gritando, ele veio chamando a atenção, ele veio fazendo uma cena, e toda a multidão que estava em volta de Jesus olhou e viu, porque era um leproso, alguém que precisava, alguém rejeitado, alguém designado a perder. E ele se lança aos pés, abre as mãos, beija-lhe os pés, proskuneo. Então, Mateus escreve, erkomai e proskuneo, aproximando-se, chamando a atenção, gritando, adorou. Adorou. Adorou quando todo mundo em sua volta fazendo silêncio, olhando aquele homem que havia perdido tudo, mas mesmo tendo perdido tudo, adorou. Olhando para aquele homem que não tinha mais sonhos e nem mais esperança, mas mesmo sem sonhos e sem esperança, adorou.
E não apenas adorou, ele adorou diante de uma plateia. Aquele homem, com todo mundo olhando para ele, eu não sei o que passava na cabeça das pessoas. Eu não sei o que imaginava as pessoas. Talvez tipo, uau, que nojo. Que catinga. Catinga bem nordestino, né? Que mau odor. Que coisa horrível. Que medo, e talvez puxava as crianças para perto, mas aquele homem mesmo naquela condição, está escrito, beijou-lhe os pés, prostrou-se, com o rosto em terra, proscuneu, adorou, reconheceu, sabia quem aquela posição era, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem tu és. A posição de proscuneu é essa, eu sei quem eu sou, mas eu sei quem tu és. Por isso que o servo se prostra diante do seu Senhor, por isso que o subalterno se prostra diante daquele que comanda, por isso que as pessoas se prostravam diante dos reis, porque elas sabiam quem elas eram, mas também sabiam quem eles eram. Por isso que o milagre começa. O primeiro versículo, a primeira história que nos chama a atenção, de Mateus 8, de Lucas 5, de Marcos 1, é que tem alguém que mesmo sem Jesus ainda ser o conhecido Rabi da Galileia, mas aquele homem foi até Jesus e o adorou. A adoração. Sabe quando você tem algo que você perde, mas ao invés de chorar você canta? Já passou por isso? Sabe quando Jó perdeu seus filhos, perdeu todos, não perdeu um, porque irmãos, quando a gente perde o cônjuge, a gente fica viúvo, quando a gente perde os pais, a gente fica órfão, mas quando a gente perde os filhos, não tem nem nome, de tão dolorido que é, porque você quebra a ordem natural das coisas. Porque são os filhos que sepultam os pais, não os pais que sepultam os filhos. E Jó perde todos os seus filhos, em uma tragédia. Depois de ter perdido todos os seus recursos, de todos os seus bens, de todo o seu dinheiro, de toda a sua provisão, de toda a sua sobrevivência, perdeu tudo. Mas ele tinha saúde, podia conquistar tudo de novo, podia fazer filhos novamente. Mas aí lhe veio uma doença, uma lepra, que lhe ataca a sua pele, e ele é posto fora da cidade, ele fica nos portões, longe da comunidade, excluído. E a mulher então lhe vai e diz: como podes? Perdemos os filhos, perdemos o sustento, e tu estás doente. Mas ele estava, acho que, fazendo alguma coisa que irritou ela. Talvez ele estivesse cantando, adorando, glorificando. E ela diz: como podes? Porque tu não amaldiçoas logo esse teu Deus e morre. E diz a Bíblia que Jó olha para ela e diz: como falas tu, falas uma louca.
Adoraria eu ao meu Senhor pelas coisas boas que Ele me deu, e não adoraria pelas coisas ruins que eu tenho? E diz a Bíblia, e lançou-se Jó por terra, e adorou ao Senhor. Como adorar? Como glorificar se as coisas não estão funcionando como a gente planejou? Acerca de Jesus vai ser dito que ele reúne os discípulos para a última ceia, e terminado a ceia, ele diz para os discípulos claramente: hoje é a última noite que nós estaremos, porque eu serei preso e serei morto. Jesus agora vai ao Getsêmani para orar. É lá que ele vai ser preso. Então ele sai do cenáculo e diz o texto: e tendo cantado o hino, partiu para o Monte das Oliveiras. Como cantar a caminho da morte? Como glorificar quando as coisas não estão bem? Como render-lhe graça quando as coisas não estão funcionando? Jesus então está nos ensinando através desse leproso que existe um segredo para Deus se mover. Porque o texto diz que aquele homem se lança aos pés e se prostra, o adora, e diz assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Diga podes. Diga podes. Diga podes. Mas ele coloca antes: se tu quiseres. Porque poder eu sei que tu podes. Fazer eu sei que tu faz. Porque eu sei quem tu és. O homem está deitado, irmãos, deitado no chão, braços abertos. Eu imagino ele só levantar a cabeça e com palavras balbuciar, Jesus olhando para ele, porque ele está aos pés de Jesus, beijando-lhe os pés. Jesus olha para ele, ele levanta a cabeça e ele começa assim: Senhor, Kyrios, aquele que tem poder, aquele que antes do antes existe, aquele que governa, aquele que é onipotente, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que é o único que deve ser adorado, Senhor, Kyrios, ora, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que veio, aquele que é, aquele que sempre será, o Deus de eternidade a eternidade, Senhor, Senhor, Senhor. Jesus já olhou para aquele homem e falou: gostei, alguém me conhece. E aí ele vai para a soberania de Deus, para a vontade soberana de Deus, porque Deus pode ou não pode, amém? Os 3 rapazes entraram na fornalha, mas antes de entrar, o rei disse para ele: tu não sabes que eu posso te tirar. A única coisa que eu te peço é que tu adores a minha imagem. E os 3 rapazes disseram para o rei: fica sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos é o único que deve ser adorado. Só a Ele adoramos, só a Ele nos prostramos, só a Ele glorificamos, só a Ele exaltamos, só a Ele cantamos, só a Ele tocamos, só a Ele celebramos, só a Ele, só a Ele, só a Ele. Quem é o teu Deus que vai te tirar desta fornalha? Quanto a isto, quem é, não te pertence saber esse negócio. Isso não é coisa para ímpio, isso é coisa para crente. Eu sei quem Ele é. Agora tem o seguinte: o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha, mas também, se Ele não quiser, não nos livra. Mas nos livrando ou não nos livrando, Ele não deixa de ser Deus. Isso já foi uma adoração. Senhor, se quiseres.
tantas coisas na minha vida, irmãos, que eu queria que fosse diferente. Mas não é. Não é. Tantas coisas na minha vida que eu queria mudar, mas não consegui. Algumas eu consegui. Pela palavra foi me tornando alguém melhor. Pela palavra foi me tornando mais dependente e temente. Mas tantas coisas precisavam ter sido diferentes na minha vida. Mas muitas delas o Senhor não quis. Há uma soberania de Deus e eu reconheço isso. Há uma soberania de Deus e eu aceito isso. Há uma vontade de Deus e eu reconheço isso. E por isso eu adoro pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho. Eu adoro pelas minhas conquistas e pelas minhas percas. E Ele sabe, Ele vê a minha adoração, porque Ele vê também a sua adoração. E aquele homem não tinha razão, talvez, para chamar Jesus do Senhor, porque o estado dele era tão deplorável, que às vezes a gente até culpa a Deus dos nossos próprios problemas. Mas ele simplesmente sabe que o Senhor pode, é só querer. Ele diz: se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, tu podes. Dunamai, podes. Há poder no Senhor incalculável. Só o Senhor querer. Mas vocês querem que eu diga para vocês qual é a parte do versículo que me encanta, que me deixa assim, uau! Vocês querem saber sim ou não? Versículo de número 13. E ele, se referindo a Jesus, estendendo a mão, diga estendendo a mão. Estendendo a mão, diga estendendo a mão. Agora eu quero que você imagine a cena. O homem está prosconeu, prostrado, deitado aos pés. Jesus, que é Deus, Senhor, Kyrios, está aqui em pé, todo mundo em volta. Um homem adorando, dizendo: se quiseres, podes. E sem força, novamente, talvez inclina a cabeça para o chão. E o que é que Jesus faz? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele não toca aqui, não dá para tocar. Então Jesus se inclina. Um Deus de misericórdia e de amor, que se inclina para alguém que não vale nada, cheio de lepra, e toca nele. Um Deus que se inclina, um Deus que me socorre, um Deus que me ouve, um Deus que me atende, um Deus que estende as mãos. Esse é o Jesus a quem nós servimos, que não precisa subir morro, não precisa acender vela, não precisa dar 7 voltas, não precisa tomar 7 banhos, não precisa pagar penitência, não precisa estourar uma bomba, mas Ele é aquele que é cheio de amor, de misericórdia, de bondade, de graça. Ele estende a mão, estendeu para minha casa, estendeu para meus filhos, estendeu para o meu casamento, estendeu para minha vida. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele exaltação. Um Deus que se inclina, irmãos, um Deus que se inclina. E se inclinou, e estendeu as mãos, e tocou naquele homem. Agora, o interessante do tocar, desse Deus misericordioso, desse Deus que não é vingativo, desse Deus que não quer meu mal, desse Deus que quer a minha prosperidade, desse Deus que quer
aumentar a relação de intimidade comigo, desse Deus que estende a sua aliança, desse Deus que estende a mão, desse Deus que abre portas, desse Deus que coloca rio no meio do deserto, desse Deus que fecha a boca do leão, esse Deus que estende a mão, tocou. Mas a regra é não podia tocar, porque ele era leproso. A regra é, fez aqui mesmo, paga. A regra é, pau que nasce torto, morre torto. A regra é, plantou, colhe. Mas a misericórdia trabalha diferente. O Deus a quem eu sirvo trabalha diferente. Não podia tocar, mas tocou. Não podia se aproximar, mas se aproximou. Não podia falar, mas falou. Não podia se comunicar, mas comunicou. Não podia estender a mão, mas estendeu. Jesus quebra a regra dos homens. Jesus quebra essa filosofia barata nossa, de justiça. Porque se a religião dizia que aquele homem tinha culpa de alguma coisa, Jesus não achou nele. E o perdoou, estendeu as mãos e tocou nele. E revelou a sua vontade e disse: quero, fica limpo. E eu posso imaginar a doença ouvindo Jesus dizendo: fica limpo. Porque se aquele homem não tinha orelha, a orelha começou a crescer. Se aquele homem não tinha ponta dos dedos, as pontas dos dedos começaram a crescer. Se aquele homem não tinha nariz, o nariz disse: aquele que disse haja, está falando, e o nariz começou a crescer. E aquele homem começou a ficar restaurado da sua lepra, e uma pele foi surgindo no lugar das feridas, e aquele homem foi, porque o texto não diz que aquele homem foi curado, que aquele homem se tornou curado. Olha o que é que diz o texto, do verso 13, no mesmo instante, foi só Jesus falar, e a lepra foi embora. Existem coisas na sua vida que Deus vai fazer, e vai fazer no mesmo. Tem coisas que levam tempo, tem coisas que é como a madrugada de ontem para hoje. Eu só coloquei a mão e disse: eu estou na tua presença, e na tua presença até a tristeza salta de alegria. E a doença foi embora. No mesmo. Vire uma pessoa que está do seu lado, olha eu sendo pastor agora, e diga para ela: te prepara, porque o que Deus vai fazer na minha vida, vai ser no mesmo instante. Está feliz? Agora seja profeta para a vida da pessoa, prepara tu também, porque o que Deus vai fazer na tua, também vai ser no mesmo instante. Irmãos, tudo dentro da soberania. Deus pode querer, pode não querer. Mas aquele homem, ele quis. Por isso que Jesus diz assim: eu quero. Quero. Você mexeu na minha soberania, quero. Fica limpo. Com a minha adoração eu quero trazer o quero de Deus para a minha vida. Eu quero entrar na sua presença e quero trazer o quero de Deus para mim. Eu quero adorá-lo e quero trazer o quero de Deus para a minha vida. Porque, irmãos, não existe impossível quando Deus quer. Por isso que um adorador não vê problema, vê milagre. Por isso que um adorador não reclama, glorifica, não culpa, suplica, não se intimida, se prostra. Quem conhece Jesus e está na sua presença, a única coisa que pode dizer a ele é: se quiseres,
podes. E com a minha adoração, eu quero arrancar o podes de Deus, o quero. E quando Jesus toca e aquele homem é curado, Jesus dá àquele homem uma ordem, ordena que ele a ninguém falasse sobre aquilo. Só, alguns os estudiosos vão dizer que é porque Jesus estava no seu primeiro ano, porque o ministério de Jesus, 3 anos, são provocados, são 3 fases. O primeiro ano é o ano da preparação. E depois o segundo ano, que é o ano do ministério público, é quando Jesus cura e não pede para ninguém falar. Mas no primeiro ano ele fala, calma, não chegou a hora. Tem um ano ainda, ano que vem tu fala. Mas é claro, como Deus, alguém adorando, dizendo se tu quiseres, ele diz, eu quero. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não fala nada. E todo mundo vai dizer que aquilo era uma estratégia de Jesus, porque ele estava no seu primeiro ano de ministério. Só que quando eu li, eu entendi diferente. Eu entendi Jesus dizendo para mim assim, filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero que você fale para ninguém. Por quê? Porque tem coisa que é só para você. Tem milagre que é só para você. Porque se você contar, não vão entender. Se você contar, não vão acreditar. Se contar, não vão dizer que você não merece. Se contar, vão dizer que não vale a pena. Então tem coisa que é só para você. Tem milagre que é só para você, que é só para a tua casa, que é só para a tua vida. E aquele homem ouviu isso de Jesus. E aí Jesus disse para ele mais 2 coisas. Jesus disse para ele, agora você vai e mostre-se ao sacerdote. Por que Jesus manda ele se mostrar ao sacerdote? Deixa eu explicar isso para você, porque todos os textos de cura de leprosos na Bíblia, Jesus manda que ele vá ao sacerdote. Jesus não manda um cego ir ao sacerdote, Jesus não manda o paralítico ir ao sacerdote, Jesus não manda o mudo ir ao sacerdote, mas todo leproso Jesus mandava ir ao sacerdote, porque a lepra era necessário que ele tivesse uma espécie de certificado que estava curado, e só o sacerdote dava isso segundo a lei de Moisés. Ele não podia voltar ao público, ele não podia voltar à relação. Por isso, quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, Jesus diz para ele assim, olha, vai e mostra-te ao sacerdote. E eles indo ao sacerdote, foram curados, lembra? Um voltou, os outros foram, mas era necessário que fosse ao sacerdote, porque só o sacerdote declarava juridicamente que ele estava apto a voltar às suas atividades. Era o sacerdote, era o médico da época. Ele dizia, ok, você está curado, pode seguir em frente. Pode voltar para casa, pode voltar ao templo, pode voltar a adorar, pode voltar a trabalhar, pode voltar a entrar na cidade. Só o sacerdote fazia isso. Então Jesus precisava que ele fosse testificado com o sacerdote. Então Jesus diz, você vai ao sacerdote. Agora você também dá uma oferta. Entrega uma oferta, segundo a lei de Moisés. O sacrifício que Moisés determinou. Vá lá e faça o processo da purificação. Pague o que tem que pagar. E receba o atestado. Jesus está ensinando para aquele homem que é impossível que alguém que receba de Deus não seja constrangido a fazer o certo. Eu recebo de Deus e eu não consigo ser constrangido a fazer o certo. Que eu não consiga ser voluntário, que eu não consiga dar a minha melhor oferta, que eu não consiga servir na casa de Deus, que eu não consiga ser um excelente marido, que eu não consiga ser um excelente pai, que eu não consiga ser um excelente esposo, que eu não consiga ser um excelente amigo. Eu tenho que ser constrangido depois que o Senhor me dá, para que eu possa ofertar pela gratidão a Ele. E o texto vai dizer, o próprio texto diz o porquê. O texto diz, para servir de testemunho
ao povo. É a última parte do versículo. Jesus diz: para que o povo veja o que eu fiz na sua vida. Sabe, irmãos, há 27 anos atrás, eu tinha uma vida péssima, longe de Jesus, estragada pelo pecado. Há 27 anos atrás, eu estava em processo de divórcio. Jesus entrou na minha vida, entrou na minha casa, entrou no meu casamento, entrou em mim, e Jesus mudou a minha história. Eu tenho 33 anos de casado. Por que a gente vai fazer o Vivendo um Casamento Feliz? O nosso retiro Casamento Feliz. É porque um dia, o ano passado, eu estava conversando com a pastora Leonor, a gente estava batendo um papo, e eu falando para ela, como que a gente vive um casamento feliz? Como que a gente se dá bem, como que a gente se entende, como há uma sinergia na gente. Sexta-feira, a pastora Leonor me fez muita raiva. Fui dormir com raiva. Aí no sábado eu levei ela para passear, para comer onde ela queria e comprar o que ela queria. Fui lá e disse: você agora vai me pagar. Vou levar você para comer no lugar que você quer e você vai gastar o que você quiser. A Bíblia diz, tem que pagar o mal com o bem. Depois a gente foi tomar um café e ficamos a tarde rindo. Nós vivemos um casamento feliz. Muito feliz. E foi exatamente nisso que a gente estava conversando, eu e ela, dizendo assim: nós precisamos dar testemunho ao povo. As pessoas precisam saber o que Jesus fez. Porque nós tínhamos tudo para dar errado. Mas Jesus chegou na hora certa. E Jesus veio. E Ele veio e mudou a nossa história. Por isso que quando Deus traz uma praga sobre Jerusalém, por causa do pecado de Davi, e Davi diz assim: esse povo não merece, porque este povo não tem culpa, a culpa é minha. Me perdoa. E Deus instantaneamente perdoou Davi. Só queria que Davi pedisse perdão, era só isso que Deus queria. E ele falou: me perdoe. Ele disse: ok, já que você pediu, eu perdoo. Pronto, parou a praga. Então Davi foi a um lugar chamado Eira de Araúna, que é o Monte Moriá, que é onde o templo foi construído. E chegou para o rapaz e disse assim: eu quero dar uma oferta ao Senhor. E o camarada disse assim: ah, meu rei, está aí, a propriedade é tua. E ele disse: não darei nada ao meu Senhor que não me custe alguma coisa, porque eu quero que todos saibam o quão o Senhor é bom na minha vida. Está aqui o meu melhor, porque eu quero que todos saibam que o Senhor é bom na minha vida. Esta é a bondade de Deus sobre nós. É isso que Ele quer. Ele quer que todo mundo veja a nossa adoração. E assim como Deus adorado do Antigo Testamento, assim como Jesus adorado por esse homem, nós estamos aqui esta noite para adorá-lo. Eu quero adorar a Ele. Eu quero que todos vejam o meu Senhor, através da minha vida, dos meus filhos, do meu casamento, da minha vida, dessa igreja, da comunidade, do C3, da sua família, da sua história, da sua conversão, do seu testemunho, da sua libertação. Eu quero que todos olhem para você e vejam que há um Deus na sua história, construindo um novo tempo para você. E que você possa adorá-lo. Seja qual for a condição, você possa glorificá-lo.
porque Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus na sua casa, Ele é Deus conosco. Que o Senhor possa nos encher nessa noite, que a gente possa entregar a Ele o nosso melhor, o nosso tudo, que o mundo testifique, que o mundo saiba que Jesus Cristo é Senhor, Kyrios, aquele que pode, aquele que tem, aquele que muda, aquele que faz, aquele que transforma, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que quebra as cadeias, aquele que nos faz os nossos sonhos de criança se realizar, aquele que nos faz adorar a Ele. A minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, os meus netos serão do Senhor, e os filhos dos meus filhos, dos meus filhos, quando eu não mais estiver aqui, se Jesus não tiver vindo, não tiver vindo ainda, serão do Senhor, porque a minha geração é abençoada, porque Kyrios, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. Fique de pé.